Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da segunda turma de Direito Privado, reunida de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, neste dia 3 de março de 2016. Cumprimento os eminentes pares, em nome da turma, cumprimento a do outro procurador, os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam todos muito bem-vindos. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Informo que fica adiado o trecho da pauta, por indicação do redator, o embargo infringente de Gabriel Carlos José Neto e outros, que tem como embargado Antônio Carlos de Sordi e outros, e Joaquim Dutra. Estes embargos tinha pedido de preferência formulado pelo Dr. Eliel Alves de Souza, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto e José Mauro Bianchini Fernandes. Fica registrado. Então, adiado para a próxima sessão por indicação do relator, desembargador Dirceu dos Santos. Presidência dos Trabalhos ao desembargador Guiomar para anunciar e julgar processo em que estou impedido. Então, em continuação de julgamento, da pauta geral, que é agravante Eucatur e agravado Cuiabano Comércio de Petróleo, na sessão passada, a eminente desembargadora Serli negou o provimento e eu aguardo, o desembargador Carlos Alberto também aguarda o voto vista da eminente desembargadora Cleuci, que tem a palavra. Acertou, dessa vez. Parabéns. Egrégia turma, eu pedi vista em razão dos memoriais que eu recebi para analisar com mais profundidade a questão, porque aqui trata-se de perquirirmos se os embargos de declaração, que foram opostos na impugnação do valor da causa, que foi acolhido parcialmente, e na decisão em que foi determinada a complementação do depósito prévio no prazo de 5 dias. Se os embargos de declaração suspenderam o prazo de 5 dias fixado na referida decisão ou não. Da análise dos autos, eu vou resumir porque eu já disponibilizei meu voto a todos os pares, né, de modo que eles conhecem todas as razões do meu posicionamento. E eu estou me firmando no artigo 538 do Código de Processo Civil, que diz que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes. E digo que observa-se, então, que a interposição dos embargos de declaração interrompe apenas o prazo para interposição de outros recursos, ou seja, não suspende os efeitos da decisão embargada, e aí eu colaciono jurisprudências que amparam esse entendimento, e concluo dizendo que, na hipótese dos autos, observa-se que a decisão que colheu parcialmente a impugnação ao valor da causa foi proferida no dia 6 de novembro de 2014, e o venerando acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, na edição número 9.417, em 11 de novembro do mesmo ano, e circulou no dia 12 de novembro de 2014. Dessa forma, como bem interpretado pela eminente relatora,
A autora deveria ter efetuado a complementação do depósito preliminar até a data do dia 17 de novembro de 2014, o que não o fez, tendo somente recolhido o complemento do depósito em 2 de fevereiro de 2015, conforme se vê dos comprovantes que estão as folhas 4.143 a 4.148. Então, considerando a ausência do efeito suspensivo dos embargos, tenho que a doutora relatora bem decidiu a hipótese versando ao negar provimento ao agravo. E com tais considerações, eu estou acompanhando a eminente relatora, excelência. Estou de acordo com a eminente relatora, com o voto do desembargador Carlos Alberto. De acordo. Recurso desprovido. Senhor presidente, cumprido. Cumprida a missão. Continuação do julgamento 2 da pauta, embargos infringentes 110.469/2015, em que é embargante Ferte Verde e embargado Espólio de Maria Graças Dias Sintra. Sessão anterior, desembargador Dirceu, relator, deu por precedente, a desembargadora Cleuci negou, o desembargador Rubio negou, o desembargador Guiomar tem vista, e o desembargador Serli deu por procedente. Eminentes pares, eu na sessão passada pedi vista por conta da divergência verificada nos votos que até então proferidos. E a questão, eu vou resumir, diz respeito à questão da meação da mulher, no caso de aval, que, embora em benefício de um filho, se vai ou não em benefício da família. E eu tenho um entendimento, e vou manter o entendimento do voto que proferi na Câmara, no sentido de dizer que o credor dessa natureza de obrigação, para alcançar a meação da mulher, no caso de aval, tem que demonstrar que o produto desse benefício alcançou a sua família. Se ela apenas anuiu, o aval é do marido, e ela não assinou como avalista, mas sim por exigência da lei para anuir a parte dela, eu estou, então, mantendo esse mesmo entendimento. Votando no sentido de desprover os embargos infringentes, mantendo o voto que proferi na Câmara como voto, senhor presidente. Conclusão do julgamento, por maioria, negaram o provimento ao recurso. De acordo com a relatora. Com a relatora, não, de acordo com a revisora, a desembargadora Cleuci. Sustentação geral, excelência. Não. Cinco da pauta, pedido de preferência para o julgamento da ação rescisória 91218/2015, em que é a autora Cíntia Melissa Lazarete Strainieri, réu Giancarlo Giuliani e também réu Ana Luísa Franco Caliane Giuliani. Pedido de preferência é formulado pela doutora Mayla Suzamar da Rocha, que defende os interesses da autora Cíntia Melissa. O relator é o desembargador Guiomar Teodoro Borges, que tem a palavra. Número 5 da pauta. Eminentes pares, a ação rescisória ajuizada por Cíntia, essa mesma, né? Cíntia Melissa Lazarete Strainieri, como terceira interessada, artigos 487.2 do CPC, com o objetivo de rescindir sentença proferida na ação de rescisão contratual com perdas e danos, movida por Giancarlo Giuliani e Ana Luísa Franco Giuliani Caliani, em desfavor de Fábio Stranieri, que tramitou na vara única da comarca de Sapezal, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda de terreno e benfeitorias firmado entre as partes em 2006. Explica que foi casada pelo regime de comunhão universal de bens com Fábio Stranieri, requerido na ação que pretende a rescisão até o ano de 2014, quando se divorciaram. Diz que na constância do matrimônio, no ano de 2006,
por serem farmacêuticos, transacionar a aquisição da farmácia Cristo Rei, que pertencia aos requeridos Giancarlo e Luiza, localizado na Avenida Dourado 979, na cidade de Sapezal. Explica que o negócio teve por objeto a compra e venda da farmácia e de um imóvel composto por um salão comercial, edícula com quarto, sala, cozinha e banheiro, pelo valor total de R$260 mil, dos quais 140 se refere à farmácia e o restante, 120, ao imóvel. De custo total, pagaram a quantia de R$233.350. Tais valores, segundo alega, foram pagos por meio de depósitos nas contas de Caliana e Juliana, utilização da máquina receptora de pagamento por meio de certidão de débito e crédito habilitado pela firma e transferências automáticas em diferentes datas. Anota que, ao fundamento da inadimplência, os aqui requeridos ajuizaram a ação de rescisão contratual com perdas e danos apenas contra seu marido, senhor Fábio, cuja lide fora julgada à sua revelia por estratégia dos advogados do próprio Fábio, que também eram patronos do requerido. Todavia, entende que era necessária a sua citação como litisconsórcio passiva necessária, nos termos do artigo 47, parágrafo único, porquanto seu ex-marido, seja como autor ou réu, não poderia, sem o consentimento da autora, alienar bens imóveis, a pleitear bens e direitos, como dispõe o artigo 1647, 1 e 2 do Código Civil. Além disso, reclama que os requeridos não cumpriram com sua obrigação, porquanto não transferiram a propriedade do imóvel, de sorte que o pedido de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel não se mostra acertado. Requer a procedência da ação com base no artigo 485, parágrafo 1º, porque a sentença foi de procedência com base em confissão fixa, admitiu fatos inexistentes e desconsiderou aqueles efetivamente ocorridos. Justifica que a sentença fundou-se em erro de fato, que resulta de atos e documentos da causa, admite fato inexistente e, por outro lado, desconsiderou aqueles efetivamente ocorridos e dolosamente omitidos pelos requeridos. Requer a rescisão da sentença proferida na ação de rescisão de contrato acumulada com perdas e danos, com a aprovação de nova sentença a fim de acolher os pedidos de transferência do imóvel em seu nome e de seu marido, de forma alternativa, a rescisão do negócio jurídico realizado por inadimplência dos requeridos, com a devolução dos valores pagos pela autora, devidamente corrigido. Os requeridos não apresentaram contestação. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação, é o relatório. Tem a palavra, então, a doutora Mayla Suzamar da Rocha, para sustentar no interesse da autora pelo prazo regimental. Eminentes julgadores, cumpre inicialmente ressaltar a honra de estar fazendo parte dessa tribuna e poder merecer a atenção de Vossas Excelências. O relatório é breve, mas eu convido-os a fazer uma reflexão de como os fatos realmente procederam para o melhor entendimento de como a sentença foi procedido de uma forma induzindo o juiz a erro. Vou colocar um pouquinho de água aqui, que o clima está bem fresco. Porém, não tivemos a contestação do réu nessa ação. Em contrapartida, tivemos um parecer desfavorável, entendendo pela improcedência da ação. Entendo eu que é mais um caso que eu trago a Vossas Excelências como forma de
não apenas reparar injustiça, mas de não fazer com que o direito seja sacrificado. O direito a qual me refiro não se refere ao direito somente de Cíntia, mas o direito constante na nossa lei. Farei uma breve reflexão dos fatos para um entendimento melhor da situação. Fábio e Cíntia, em 2006, adquiriram farmácia Cristo Rei em Sapezal, imóvel e benfeitorias. E na hora da instrumentalização, Fábio, que era réu naquela ação, e Giancarlo nessa, somente os dois fizeram parte no momento da assinatura do contrato. Deixaram Cíntia de fora. Até aí tudo bem. Cíntia, também farmacêutica, contribuiu tanto que mais pelos pagamentos que houveram. Estão nos autos. Foram pagos do valor de R$260 mil pelo negócio, R$233.350. Porém, Giancarlo e Ana Luísa e seus advogados ocultaram isso. Fábio foi induzido, ou talvez, como já pretendia divorciar-se de Cíntia, corroborou juntamente com eles para chegar à situação que chegou. Houve dolo, colusão. Em 2 anos, o processo já havia acabado. A sentença baseou-se em um erro de fato. Fábio foi julgado à revelia. De antemão, os autores, ora réus Ana Luísa e Giancarlo, e seus respectivos advogados, sabiam que não haveria defesa por parte de Fábio e que lhe seria muito fácil retomar o imóvel. O contrato apresentado naquela ação de rescisão foi apenas do imóvel, mas e a farmácia Cristo Rei, que funcionava, e a Casa dos Fundos, sob o mesmo imóvel? Por que tudo isso foi ocultado? Cíntia não teve conhecimento de tudo isso. Tendo feito os pagamentos, antes do vencimento, o imóvel foi adquirido em 2006 e pago no mesmo ano, conforme os comprovantes de depósito juntado nos autos da ação rescisória. Fábio e Cíntia procuraram Giancarlo e Ana Luísa e pediram para que fosse procedida a transferência conforme acordado. E lhe pagasse R$26.650, que era somente o que lhes restava. Pouco menos de 90% do valor total. Eles lhe prometeram, porém, como não residiam também na cidade de Sapezal, foi passando. Os dias foram passando, quando em 2009, Fábio foi convocado pelo Dr. Anderson Aleixo para ir até o seu escritório para falarem sobre a tratativa da transferência, que apesar de se inteirar sobre o assunto também não fez nada. Fábio e Cíntia trabalhavam 7 anos com a farmácia Cristo Rei e moravam aos fundos. A farmácia era tão próspera que rendia R$15 mil líquido por mês e vendia R$69 mil. Por isso que fizeram deles pagar ainda em 2006, no ano em que o contrato foi realizado. Porém, a transferência até hoje não se deu. Na ação de rescisão de contrato, os réus omitiram tudo isso. Quando Fábio resolveu se defender, se fazer que defendia,
o processo já estava sentenciado. Então ele contratou uma advogada que fazia parte da banca dos advogados dos réus dessa ação, de Giancarlo e Ana Luísa. Doutora Mônica, a quem ele cedeu o prédio do casal, na cidade de Campos e Júlio, onde funcionava o laboratório, se instalou com a banca Gastão Tambara Advogados, e ele contratou para ela fazer a defesa. O processo estava sentenciado, mas a sentença, quando ela fez carga dos autos, ainda não havia sido publicada. E ela poderia ter recorrido da sentença. Mas não fez. Em conluio, todos agiram para induzir o juiz a erro. Tanto que a sentença julgou Fábio a revelia, e digo, fundada em erro de fato, porque omitiu os fatos relativamente e efetivamente ocorridos, e considerou o que não tinha ocorrido, porque os réus dolosamente ocultaram tudo isso. É assustador, me perdoe, procurador, mas como procurador de justiça, havendo nos autos prova do pagamento, que é a prova da falsidade, e sendo ação rescisória própria para provar a falsidade com que se fundou a sentença, o parecer não deveria ter sido pela improcedência. Tudo está provado. Cíntia, hoje, após sentença, a situação dela é de uma total crueldade. Não possui mais o imóvel, não possui mais o montante de 233.350. Não possui mais a farmácia em Campos de Júlio, nem o laboratório. Não tem mais o marido, porque o marido em seguida pediu o divórcio dela. E mora de favor com seus 3 filhos na casa dos pais. Aliás, da mãe, que é viúva. O que eu trago aqui, excelências, é o que efetivamente ocorreu. E que somente nessa oportunidade, Cíntia tem como mostrar a verdade. A ação foi bem instruída, foram juntados os comprovantes de pagamento, e com os comprovantes de pagamento se prova a falsidade e como que a sentença foi induzida a erro pela confissão ficta de Fábio. Por isso, eu creio e confio em Vossas Excelências que não apenas para reparar injustiça, que não é a finalidade, mas para fazer jus ao que realmente aprendemos em tempos de escola e da vida. Ação rescisória amolda-se perfeitamente ao caso. Por isso venho a esse tribunal fazer prova da falsidade que os réus dolosamente induziram o juiz a sentenciar como sentenciou. É palpável notar que a verdade foi falseada pelos réus Ana Luísa e Giancarlo, que após muitos anos passados após o negócio, 7 anos após, eles resolveram, aproveitando-se da ausência de Cíntia, que havia se mudado para Campo Grande, ingressarem com a ação e retomar. Como havia laboratório em Campos de Júlio e farmácia em Sapezal, numa das indas e vindas, Fábio, ex-marido de Cíntia,
Envolveu-se no acidente de trânsito que resultaram 2 óbitos e vários feridos. Fábio foi perdendo o gosto pelos negócios, tornou-se empresário rural, teve vários prejuízos. Pediu que a esposa se mudasse para Campo Grande, porque assim ela não estaria próximo, não estaria perto para atrapalhar. No parecer do nosso procurador de justiça, ele entende que não há necessidade da esposa, mesmo casada sob o regime de comunhão universal, ser parte numa lide. Deve sim. Trata-se de bens disponíveis. Os dois trabalhavam para adquirir esse imóvel e para pagar esse imóvel. Ela deveria ter sido, sim, incluída na lide, mas ela foi afastada de tudo isso. Cíntia somente foi ter conhecimento de tudo isso quando fomos até a comarca de Sapezal no ano passado e nos deparamos com a realidade. O processo já estava sentenciado e ela não sabia de nada. A senhora tem 2 minutos, doutora. Por isso, excelências, o que eu trago aqui é tão verdadeiro e a prova dos fatos que fundou essa sentença é tão falsa e induzida a erro que os réus não estão aqui, não tiveram a coragem de contestar e trazer a sua versão até aqui, pois seria impossível provar que não receberam de Cíntia e Fábio o valor de R$ 233.350. Clamo pela justiça. Muito obrigada. Ou só de outra procuradoria? Perante a Câmara, senhora ilustre advogada da parte autora, infelizmente, aqui ocorre uma coisa que eu sempre critiquei. Esse parecer aqui não diz nada. É uma pobreza em termos de relatório. Não tem aprofundamento, não tem nada. Quem lê isso aqui fica na mesma. Quer dizer, aí o Procurador de Justiça vem aqui para falar sobre um trabalho, sobre um processo que foi examinado por um colega, aliás, por um assessor. Então é essa tragédia, a tragédia que nós vivemos nesse país. Hoje em dia os tribunais... Outro dia eu vi um jornalista fazendo um comentário a respeito do Supremo Tribunal Federal, que um ministro lá apareceu na televisão para dizer que tinha julgado 30 mil processos no ano. Ele julgou nada. Ele não julgou nada. Ele deve ter julgado aí uns 100. O resto foi feito por assessor. Essa é a tragédia que nós vivemos nesse país. E aqui é a mesma coisa. Eu não tenho a menor condição de emitir uma opinião a respeito do mérito dessa ação. Porque não existe nada. Hein? Quer ter visto no processo? Como? Quer ter visto no processo para julgar a nossa O ilustre, o excelentíssimo presidente está propondo que eu tenha visto do processo. Só que é o seguinte, até o final do julgamento, até o final dessa sessão, isso seria insuficiente. Da próxima sessão. Oi? Vai vista, se você quiser, tem vista e nós julgaremos na próxima sessão. Certo, eu acho isso muito, muito razoável e agradeço a Vossa Excelência por essa deferência. Porque na realidade
questões que nos aparecem assim de súbito, né? E nós não temos como desempenhar a nossa função. Infelizmente é assim. Isso tudo aí está entregue à mão de assessor, às vezes o assessor está fazendo até um curso de direito e está fazendo o trabalho, e quem tem realmente que atuar nesses trabalhos, nesses processos, acaba impossibilitado. Esse parecer aqui não dá nem para conversar mais. Então eu agradeço ao senhor presidente e vamos aguardar então a remessa do processo. De acordo, senhor relator. Embora não muito regimentalmente conveniente, mas eu não faço objeção nenhuma, assim, Então, aqui para vamos fazer fazer. justiça, sem problema. Então, os autos, o julgamento suspenso, para que os autos sejam remetidos ao doutor procurador, e continuará na próxima sessão. Desembargadora Cleuci, doutora Silvia Ferreira, está aqui? Pede preferência para o julgamento do regimental 8 da pauta, em que é agravante Nilo Santiago Viana, agravado Imobiliária Petrópolis, Adriel Infantino, Luiz Carlos Alves de Mello e sua esposa, e espólio de Felipe Santiago Viana. A preferência é por parte da doutora Silvia Ferreira, da defende os interesses dos agravados, é isso? É? Petrópolis, Isso, né? é. Como eu já disponibilizei, eu vou limitar-me a ler a ementa e qualquer coisa estou à disposição. A ementa ficou assim: agravo regimental, inépcia do recurso. Razões dissociadas do fundamento da decisão recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade, recurso não conhecido. Acordo. Todos de acordo, recurso não conhecido, unanimidade. É a conclusão do julgamento. Normal, pauta normal. Desembargador Carlos Alberto, relator do regimental 4 da pauta, de Uriel Miranda da Silva, e o agravado espólio de Rosalina Pedroso Dorigon e outros. Não, só. Qual? Bom, também já disponibilizei o voto, vou ler a ementa: impugnação ao valor da causa, ação rescisória, ação de reintegração de posse, proveito econômico, tabela referencial acolhida em parte. Eu estou transcrevendo exatamente um voto aqui da sessão do dia 1º de outubro de 2015, que foi até um debate aqui, onde se falou foi até um voto do senador Serli, onde se falou da tabela referencial, tal, do INCRA, que deveria prevalecer, papai. Então eu estou exatamente votando com base nesse acordo e acolhendo em parte o agravo regimental para acolhendo em parte a impugnação formulada pelo espólio para atribuir à ação rescisória o valor de R$726 mil, conforme os valores de referência. Então, o recurso. Todos de acordo? Não, o agravo regimental negado provimento. Ah, sim. Porque Sim. é o espólio que. O agravo é negado provimento. Infringentes 6 da pauta, relator desembargador Carlos Alberto, espólio de Sônia Maria Lundense Muniz e embargado Banco do Brasil. Receberam também o voto, né? E aqui
eu estou dando provimento para acolher as razões do voto vencido constante do acordo. E o voto vencido, nesse caso aqui, é da desembargadora Serli. E os votos vencedores foi do desembargador Guiomar e Rubens, certo? O vencedor do Guiomar, que foi acompanhado pelo desembargador Rubens. Ação revisional de contratos bancários, limitação de desconto em conta corrente, possibilidade de desconto acima do percentual permitido, dano moral configurado. Em princípio, é válido o desconto de parcelas de empréstimos consignados em conta corrente. Todavia, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-se excessivos na hipótese os descontos referentes às consignações com débito em conta corrente superior a 30% da remuneração líquida da requerente, de modo que lhe assiste razão para buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas como o sustento familiar. A cobrança em patamar superior ao legalmente estabelecido caracteriza conduta ilícita. E esse é o embasamento do voto da desembargadora Serli, que negou o provimento integral ao apelo, enquanto o desembargador Guiomar e Rubens deram provimento. Por isso, inclusive, a admissibilidade do infringente. E eu estou acompanhando o voto minoritário. Se precisar ler... Provendo os embargos. Isso. Desembargador Disseu. Esse é o pensamento corrente nessa Câmara, de modo que eu acompanho o relator. Desembargadora Cleuci. Também estou de acordo com o relator. Desembargadora Serli. De acordo com o relator. Então, desembargadora Serli deu provimento, né? Estou de acordo com o relator, desembargador Guiomar. Saber se é desconsignação em folha de pagamento ou se é aquele contrato particular. Não, pera aí um pouquinho. O voto vencedor lá foi do Guiomar, acompanhado do Lula. Não, nós fomos... Não. Foi o voto vencedor. O voto vencido foi da Serli. Você me convenceu desse voto. Você vai votar outro? Não vou mudar não, estou certo. Então tem que... Voltando aqui, vamos, desculpe, eu entendi mal a conclusão do voto de Vossa Excelência. Então, o desembargador Carlos Alberto está dando provimento ao recurso, aos embargos, para que prevaleça o voto minoritário, que é o da desembargadora Serli. Banco do Brasil aviou recurso de apelação que por maioria restou provido, com voto vencedor prolatado pelo desembargador Guiomar Teodoro Borges, acompanhado pelo vogal, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que deu provimento ao recurso e julgou improcedente a ação, por entenderem que o desconto em conta corrente não se confunde com o desconto em folha de pagamento, não se incluindo na limitação de 30%. Quanto ao dano moral, fundamentam que não há evidência de que os fatos narrados causaram à autora constrangimentos suficientes para causar dano moral. O recurso infringente interposto hostiliza o acordo por entender que deve prevalecer o voto minoritário proferido pela revisora. Então, Guiomar foi relator. Pela revisora desembargadora Serli, que negou o provimento integral ao apelo, por entender que houve má-fé do banco no trato com a autora e que, com o falecimento, a substituição do polo ativo da ação por seu espólio manteve a relação processual na íntegra. Esse é o resumo do voto do relator e da revisora.
É que a ação é de um, e aí foi substituído o polo ativo. A ação era dela. Mas aqui o que está discutindo não é do espólio hoje. O espólio substituiu. A parte veio falecer e só processualmente foi substituído. Confesso, vou pedir vista, realmente. Tá? Eu aguardo. Então, né? aqui então eu estou colhendo votos. O Porque- desembargador Carlos Alberto deu provimento, o desembargador Dirceu acompanhou, o desembargador Cleuci acompanhou, o desembargador Serli de acordo, o desembargador Rubens vista, tá? Não. E Guiomar aguarda. Tá? Então, pedido, adiada a conclusão do julgamento, faço o pedido de... Sete da pauta, declaratórios de espólio de Hélio Pereira de Barros contra Banco do Brasil. É o 7 da pauta, eu sou o relator. O 7 da pauta é o embargo de declaração, que eu estou dando o seguinte resultado: embargo declaratório, rescisória, carência de ação, extinção, acórdão rescindendo que manteve sentença de extinção de revisional e nulidade contratual, dívida objeto de acordo homologado judicialmente, omissão, vício inexistente, rejulgamento da causa, inviabilidade e recurso não provido. De acordo pelo não provimento dos embargos de declaração 7 da pauta, todos, então recurso não provido. Pauta complementar, esses dois é do mesmo processo, aquela reclamação, eles dois entraram com embargo de declaração. Desembargador Guiomar, relator do 1 e 2 da pauta complementar, reclamação, embargo de declaração de Jaci Miguel Staganato e sua esposa contra desembargador João Ferreira e juiz de direito da 4ª Vara de Diamantino, e de Comagril também contra João Ferreira, desembargador, e juiz da 4ª Vara Civil de Diamantino. Senhor presidente, eu estou negando provimento aos embargos de declaração, porque a discussão... Estou de acordo. Dois os embargados. Todos de acordo? Recursos não providos.
Desembargador Carlos Alberto, embargo, conflito de competência, 3 da pauta complementar, 3ª Vara de Família e Sucessão de Várzea Grande e 2ª Vara de Família e Sucessão de Várzea Grande. Nós já julgamos caso idêntico aqui, que é lá de Várzea Grande. Estou julgando improcedente o conflito negativo e declarando competente o juiz da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande para processar e julgar a ação de investigação e paternidade. Parecer? Mantido o parecer. Todos de acordo, conflito improcedente. Excelência, é o vosso. Hã? É o vosso, é um conflito, o voto do senhor. Julgamento 4 da complementar, conflito de competência, 4945/2016. 2016. Parecer é pela procedência. Mantido. E eu estou dando por procedente também. Todos de acordo? Então, conflito procedente. Regimental, 5 da complementar, Antonino Moura Borges, agravante, agravado, juiz de direito de Comodoro. Desembargador Carlos Alberto. Eu estou negando o provimento ao agravo, mantendo a decisão que extinguiu a reclamação aviada. Recurso. Todos de acordo? Recurso não provido. E última excelência, desembargadora Serli. Desembargadora Serli, o ser da complementar é o conflito de competência entre o juiz da 6ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá e o da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário. Parecer é pelo acolhimento. Conflito negativo de competência. Está mantido? Conflito negativo de competência, ação de rescisão contratual com perdas e danos, discussão acerca de juros cobrados e valores de fatura de cartão de crédito. Artigo 1º, parágrafo 1º do provimento 004/2008, Conselho da Magistratura, matéria de natureza bancária, competência da Vara de Direito Bancário, conflito procedente. Todos de acordo? Resolução, cartão de crédito. Todos Tá de bom. acordo? Recurso, conflito E mandou uma cópia para cada juiz da Eu quero falar uma coisa. procedente. Antes de encerrar. É conflito procedente, né? Sim. E eu posso mandar uma cópia para cada Deixa eu juiz da falar vara um pouquinho. bancária. Eu gostaria de falar um negócio antes de encerrar. Em relação à fala do amado Dr. Basílio, que eu tenho tanto respeito por ele, conheço ele há muito. Uma fã ardorosa dele. Não quero que grave. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.